Glória a Deus, e nós viemos sempre colocar que o nosso alvo é Cristo, não importa os levantes de Satanás, mas sempre perseverando na presença do nosso Deus. Hebreus capítulo 12, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 12, irmãos. Versículo 1 a seguir. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vamos à palavra do nosso Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimos. Ainda não resistis ante ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezas correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe pelo filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há o que o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, só então bastados e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos excitados por ela. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Senhor, eis aqui, meu Pai, a Tua santa palavra, Senhor. Peço-te neste momento, meu Pai amado, que Tu venha fazer presente do nosso meio, meu Pai, que Tu venha, meu Pai, perdoando as minhas falhas, os meus pecados, Senhor. Acampa os Teus anjos, meu Pai, vem revelando a Tua santa palavra, Senhor. Fala comigo, fala com o Teu povo, meu Pai. Não deixa que nós venhamos sair daqui, Senhor, sem antes nos alimentar, meu Pai. Peço-te neste momento, Senhor, perdoe, tome comigo essa tribuna, meu Pai, porque de mim mesmo, Senhor, não tenho nada a oferecer, meu Pai, mas Tu tens, Senhor, Tu tens, meu Pai, a vida eterna, Senhor, Tu tens a palavra de salvação, meu Pai, para aqueles que buscam, meu Pai, para aqueles, Senhor, que têm fé e têm ânimo, meu Pai. Peço-te neste momento, meu Pai, tira a tristeza do nosso meio, Senhor, e venha visitando, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, com o Teu Consolador, meu Pai. Entra na Tua igreja, meu Pai, e venha nos tomando nas Tuas mãos poderosas, Senhor. É que eu te peço, meu Pai, acampa o anjo, meu Pai, na porta do Teu templo, Senhor. Quebra as barreiras, meu Pai, quebra todo impedimento, Senhor, e venha, meu Pai, nos enchendo, Senhor, nos enchendo, meu Pai, com a Tua graça, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar, louvando e glorificando o nome do nosso Deus, porque Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é fiel, a vida é nossa. Sei que momentos que nós estamos passando, a igreja, momentos difíceis, que o povo muitas vezes já estão se esfriando na caminhada, né? Mas esse é momento para nós, cada dia nos perseverar mais e nos animar na presença do nosso Deus, porque nós sabemos que tudo isso é lícito acontecer, né? Porque são os últimos tempos que estamos vivendo, e a palavra que Deus vem para nós essa noite é falando sobre perseverança no meio das provações. Glória a Deus, aleluia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está nos proposta. Glória a Deus. Nos dias
de hoje, como estamos vivendo, assim como nós sabemos, estamos rodeados de grandes nuvens de testemunha, ou seja, o próprio olho do nosso Deus, Ele nos olha de todo momento, a cada segundo, glória a Deus, olhando os nossos atos, olhando o que nós fazemos nos nossos dia a dias. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, glória a Deus, aleluia, que Ele nos dá força para nós, cada dia suportar, né, irmãos, aquilo que muitas vezes nos levanta contra nós. Sei que é momentos que não é fácil, que onde nós menos esperamos, muitas vezes é que vem o levante, né? Mas Deus, Ele sempre nos fala que é lícito que isso venha nos acontecer a cada momento, glória a Deus, aleluia, porque, glória a Deus, se não fosse por Jesus Cristo, talvez nós não estaremos aqui hoje falando do nome dEle, buscando a presença de Deus, mas Deus nos exorta a cada momento, que nós, a igreja, para que nós não venhamos morrer da fé na jornada, que nós venhamos a cada dia se perseverar mais na presença do nosso Deus, porque assim como diz a palavra, né? Assim como fez com Jesus, o que dirá com a igreja conosco, né? Porque Jesus, glória a Deus, aleluia, sendo o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que nos estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Porque Jesus Cristo passou pelas nossas vidas, para que hoje nós podemos estarmos aqui. Ele suportou a afronta, suportou cuspir na cara dele, mas Ele suportou tudo calado, Ele não falou nada. E ali hoje, para que possamos estar aqui hoje, para dar para nós, a igreja, um testemunho, que nós devemos também passar pelas perseguições, pelas perseveranças, glória a Deus, só na presença de Deus, somente contando os nossos problemas para o nosso Deus, e para aquele que Deus nos colocou para guiar. Porque muitas vezes entregamos nos embaraços, muitas vezes vamos procurar consolo naquele que não tem nada para nos oferecer. Mas nós temos nesses momentos difíceis, buscar é nosso autor, que é Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida por nós estarmos aqui hoje, e buscar a cada dia nós sermos mais imitadores de Cristo, ser uma igreja imitadora de Cristo, porque os dias, irmãos, são maus, os dias são ruins, muito povo estão desfalecendo na caminhada, como Jesus disse, né? Será que quando eu voltar, será que acharei amor sobre a face deste mundo? E se nós formos perceber, o amor já está se esfriando dentro das próprias igrejas. Não há mais o amor, não há mais a união. Mas Deus fala que aquele que perseverar vai receber, né, irmão? Aquele que busca a servir a Jesus, como Ele nos ensinou, a ser exemplo de Jesus Cristo, a lembrar todos os momentos que Ele passou por nós naquela caminhada, sobre aquela cruz, carregando aquela cruz por nossas vidas, estamos aqui hoje. Porque se não fosse, talvez, por Jesus descer ali, nós não estaríamos aqui hoje, porque eu creio, assim como Deus, quando o povo do Egito foram tirados do Egito, que se rebeliou contra Deus, quando fizeram ali um bezerro de ouro, que Deus queria abominar todo aquele povo, mas ali através do servo Moisés, clamando pelo povo, Deus cessou sobre aquele povo. Mas uma coisa Deus falou, né, irmãos, que no dia, glória a Deus, do encontro deles com Deus, que Deus requereria deles o pecado que eles cometeu. E nos dias de hoje não está diferente. Hoje os povos estão da mesma maneira. O povo está achando que qualquer pecado para ele já está normal, mas não é assim, irmãos. Temos que perseverar ao máximo possível a igreja, porque Deus, Ele quer uma pessoa, Ele quer almas diferentes. Ele quer um povo para morar, para entrar na santidade dele, como Deus fala conosco nessa palavra. Porque somente entrará na santidade de Deus aqueles que viveram segundo o que Cristo passou por nós sobre aquela cruz. Aqueles, glória a Deus, que negou o mundo, mas para fazer a vontade do nosso Pai a cada dia, perseverando. Sei que muitas vezes não é fácil, porque passamos por dores, passamos por muitas tristezas no caminhar. E muitas vezes nós vemos pessoas que nós nunca pensávamos que ia cair na fé, olhando e voltando para trás. É momento que a gente chora, mas uma coisa a gente devemos fazer é nunca olhar para o lado nem para a direita, sempre olhar para Cristo, caminhando e marchando como a igreja, como os bons soldados na presença do nosso Cristo, irmãos. Eu sempre falo uma coisa: não há mais tempo de nós ficar mais pensando nas coisas deste mundo. Sempre eu digo, é tempo de nós perseverar em buscar a nossa salvação, em buscar, glória a Deus, um lugar
lado do nosso Pai, em buscar para que Deus não venha arriscar os nossos nomes do livro da vida. Temos que perseverar a cada momento, mesmo em momentos que nós já sabemos que a palavra de Deus fala que são poucos que encontrarão a porta estreita para poder entrar por ela, porque o povo não quer pagar o preço pela salvação. O povo prefere trocar momentos passageiros, momentos de alegrias que são passageiras, por um momento eterno que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas Deus, irmãos, Deus ele é fiel para sustentar a igreja dele, aqueles que suportar, glória a Deus, que perseverar na presença de Deus, porque Deus ele vai provar a igreja dele. Em momentos Deus prova aquele, assim como a palavra de Deus fala com nós, Ele prova, Ele corrige aquele que Ele ama, para ver se nós realmente estamos preparados para morar com Ele, para saber que as coisas de Deus são santas, que não é qualquer maneira, não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus, como muitos estão pregando nesse evangelho. Porque se não haver renúncia e santidade, não há como entrar no reino de Deus. Essa é a própria palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando para nós, que é melhor nós passarmos, comermos pão de amargura e de tristeza neste mundo, porque naquele grande dia chorar amargamente. É melhor nós passar lutando e perseverando e Deus nos ajudando, porque aquilo que Deus está guardado para nós sabemos que cedo ou mais tarde está lá preparado para nós, se nós perseverarmos até o último final, até a última, glória a Deus, momentos que Deus colocar sobre as nossas vidas. Porque se nós formos notar, irmãos, se aquele que é sábio for notar os acontecimentos que Jesus falou que haveria nos finais do tempo, estão tudo acontecendo. Hoje mesmo eu estava triste, falando, o amor realmente não há mais o amor no mundo. Só notícias trágicas, notícias de tristeza que acontecem nesse mundo. Não há mais como esperar coisas boas. Mas mesmo assim essa geração não desperta. O povo não desperta, que está chegando o fim. Prefere ficar lá, não quer mais adorar a Deus. Está trocando a Deus por poucas coisas. E acha que ainda, se você for falar, acha que vai morar com Deus, acha que está certo, não quer renunciar, quer viver do mesmo jeito que está, achando que Deus está se agradando. Mas a minha palavra, a Bíblia de Deus nos fala conosco, que temos um preço a pagar nessa terra. Somente aqueles que vieram, glória a Deus, de lutas, pelejas, perseguições, são esses que vão herdar o reino dos céus, irmãos. Então que nós venhamos a cada dia estar preparados, para que nós possamos vencer as afrontas de Satanás, para que nós venhamos vencer os obstáculos, armadilhas que ele sempre lança para os que é de Deus. Mas Deus, irmãos, não importa as armadilhas que ele lançar, Deus sempre estará no meio, enviando os teus anjos para nos livrar, para nos guardar. Porque Deus, glória a Deus, Ele se faz presente numa igreja que realmente prega o verdadeiro evangelho. Muitas vezes olhamos entristecidos, mas Senhor, estamos em poucos números, o que está acontecendo? Não olhe para isso, olha para o óleo espiritual, que aqui dentro está cheio de anjos de Deus, que o Espírito Santo se faz presente. Muitas vezes nós olhamos que nós queremos que o povo venha se converter a Deus, se converter dos seus maus caminhos, mas muitas vezes não depende de nós. Sei que muitas vezes pregamos, falamos, mas ninguém dá ouvido à palavra de Deus, porque o povo ele muitas vezes olha pela aparência do homem, não olha pelo que Deus está falando. E é tempo, irmãos, de nós se mantermos firmes na presença de Deus, porque se nós formos olhar, muitos vão cair para trás, porque muitas vezes não quer, glória a Deus, suportar a correção do nosso Pai, como a palavra de Deus fala, né? Porque nós corrigimos nossos filhos para que eles não entrem em caminhos errados. Quando vemos nossos filhos errando, ali nós corrigimos. Assim Deus fala com nós, com tirar nosso Deus, Ele vai nos corrigir conforme Ele querer. Ele vai corrigir a nossa alma, para que aquele grande dia nós podemos voltar para Ele e dizer que valeu a pena, Pai, tu nos corrigir. Assim quando eu digo, quando o pai ensina o filho os caminhos certos, dá gosto.
porque vê o filho ali indo para o caminho correto. Assim é o nosso Deus que está lá de cima olhando para nós. Ele nos ensina, Ele nos instrui ao caminho para adorar a Ele, ao caminho certo. Muitas vezes até pensamos, no momento das provações, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu não, irmãos. Ele jamais esquece de um justo, Ele jamais esquece de um fiel. Ele apenas ali está provando para que nós venhamos amadurecer mais para as coisas que há de acontecer, para que quando chegar a grande provação, nós estamos preparados para passar, glorificando e exaltando o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Jó, ele podia ter, quando Deus ali mandou provar, Satanás provar a Jó, ele podia ter negado a Deus, mas você vê tantas coisas que Jó passou, tantas humilhações, fome, mas você vê como é um bom testemunho. Jó, ele não, glória a Deus, jamais negou a Deus, ele passou glorificando e dizendo: nu eu nasci e nu morrerei. Assim devemos ser a igreja, sempre perseverar na presença de Deus, servir a Deus não porque Deus pode nos dar, mas sim por amor, por aquilo que Ele tem preparado para a igreja. Uma vida cheia de amor, glória a Deus, aleluia, de paz, uma vida cheia de amor. Deus, irmãos, tudo aquilo que Ele promete, se Ele prometeu que vai trazer família, filho, Ele vai cumprir, mas tudo é no tempo de Deus. Muitas vezes avexamos, angustiamos as nossas almas, mas Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. Quando nós pensamos que está tudo acabado, Deus vem com a vitória nas nossas mãos, e Deus vai surpreender muitos neste lugar. Muitas vezes estão achando, olhando, até mesmo passam olhando, estão em poucos números, mas a promessa de Deus, ela é muito grande, irmãos, e quando ela vir, eles vão ter que olhar e contemplar a Deus, pela grandeza de Deus neste lugar. Não desmoreça da jornada, persevera, passa por tudo o que Deus tem colocado a passar, mas passe glorificando, exaltando a Ele. Que nós venhamos sempre lembrar de Jesus, lembrar o que Ele tem pagado por nossas vidas, lembrar daquela cruz nos momentos quando nós pensamos em desistir, nós venhamos lembrar daquilo que Jesus passou por nós, estarmos aqui hoje. E nós já sabemos, irmãos, muitos acham que Deus não cobra, mas Deus não cobra, mas estão esquecendo que o preço já foi pago, e que a cobração está prestes a acontecer. Jesus, Ele já veio sobre a terra, Ele já levou os nossos pecados, as nossas dores, mas muito povo estão dormindo. Está chegando o grande dia do julgamento, o grande dia que, glória a Deus, que Deus fala que todos encontrarão com Ele, e ali Ele vai requerer cada pecado daqueles que zombaram da palavra dEle. Que nós venhamos a cada dia estar na presença do nosso Pai. Venhamos, irmãos, mesmo que por dentro estamos desmorecidos, mas que nós venhamos adorar, porque Deus, Ele se agrada quando dentro da nossa alma está doída, mas nós abrimos a nossa alma e glorificamos a Ele na peleja, glorificamos a Ele nos momentos difíceis. Deus, Ele vem e transforma nossas situações, Ele vem e nos muda verdadeiramente. Que nós venhamos a cada dia perseverar, porque Deus, Ele tem nos exortado, nos ensinado a cada momento, que sem perseverança, sem peleja, sem luta, não há como ver a face dEle. Então que nós temos que acostumar a ser como Paulo, vencer os bons combates, e no grande dia que nós encerrarmos a nossa carreira sobre este mundo, dizer: valeu a pena, porque está aqui a minha coroa da salvação, e poder ver a face do nosso Jesus. Quem que não veja ver a face do nosso Jesus? Glória a Deus. Assim como Jesus fala, feliz aqueles que não viram, mas creram, porque aqueles que viram não deram valor. Então que nós venhamos crer a cada dia, ter mais fé na presença do nosso Deus, e almejar ver a face do nosso Mestre. Porque eu sempre penso, neste mundo eu não quero mais nada. Sei que muitas vezes a gente preocupa, mas em momentos Deus me leva a sempre falar: temos que perseverar mais pela vida eterna, esquecer das coisas carnais, das coisas mundanas, e ligar mais os pensamentos do nosso Deus.
Porque a partir do momento é tudo num piscar de olho. Quando talvez piscamos, já não acordamos mais aqui. Então que nós venhamos cada dia, irmãos, se preparar. Se prepara, porque Deus tem alertado, glória a Deus, a terra, mas muitos não estão dando ouvido. Deus tem alertado o mundo sobre a volta dele, mas o povo não quer se corromper. O povo não quer mais. Esses que estão, nem valor, mesmo que estamos em poucos números. Deus, ele não olha por grande quantidade, porque se ele olhasse para grande quantidade, quando, glória a Deus, no primeiro dilúvio não tinha restado só 8, porque Deus, ele só olha para o coração, porque Deus, a partir do momento, ele pode construir para ele um exército, assim como ele diz para Moisés: quer que eu destrua este povo e te dê uma nação robusta, um povo numeroso? Assim é Deus, irmãos. Mas Deus, ele nos ama. Deus, ele dá oportunidade para cada um de nós, a cada dia, a nos correr mais na coroa da salvação, a lutar mais um pouquinho, a descer mais um pouquinho nos pés do oleiro, porque é momento, nós precisamos descer, porque é momento o vaso racha. Não há todo momento, muitas vezes estamos desmorecidos, mas com as nossas poucas forças, irmãos, é que Deus necessita. Assim como Deus fala, é na nossa pouca força que Deus nos aprimora, que Deus nos faz mais do que vencedores. É nos nossos pequenos momentos, quando estamos fracos, que Deus nos faz fortes. Quando o inimigo acha que venceu, Deus faz nós triunfar sobre ele. Glória a Deus, Senhor. Que nós venhamos triunfar com uma verdadeira igreja que Deus nos escolheu, porque Deus, ele não escolhe covardes para a peleja. Deus escolhe um povo, glória a Deus, que glorifica, que dá bom testemunho, que quando Satanás vem para enganar, essa pessoa dá um bom testemunho de Deus. E é tempo, irmãos, que Satanás, ele está com fúria sobre este mundo. Satanás, assim como a palavra de Deus fala, se for possível, ele vai enganar até os escolhidos de Deus, porque o povo está sendo vendido por pouco preço, o povo está se vendendo por poucas coisas. Mas que nós venhamos, assim como a palavra de Deus fala conosco, quando Deus for nos corrigir, que nós venhamos aceitar o que Deus tem para nós, porque o que Deus fala é a promoção para a nossa alma. Quando Deus fala conosco, é mais fortaleza que Deus nos dá. Que nós venhamos todo momento suportar a tudo aquilo, seja provação nos lares, seja provação na vida financeira, que nós venhamos agradecer a Deus por tudo e dizer, como Jó disse: nu eu nasci, nu voltarei. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós venhamos estarmos na casa do nosso Pai a todo momento, porque muitos irmãos estão dando vergonha a Deus, muitas igrejas estão testemunhando mal o Evangelho de Deus, estão dando mau exemplo. Nós venhamos dar um bom exemplo aonde nós passamos, para que naquele grande dia venhamos só receber de Deus coisas boas e não queixas. Muitos estão envergonhando a palavra de Deus, o reino de Deus. Pregue a verdade, não olha por quantidade, não olha se vai machucar, mas pregue a verdade. Porque aquela arca, ela esteve parada ali, Noé pregando a verdade por quantos anos, e o povo não deu valor. Assim é nos tempos de hoje. A porta de Deus está aberta pregando a verdade, e só não ouve a verdade aquele que não quer. Mas e quando essa porta cerrar, quando o noivo chamar para as festas das bodas, já vai ser tarde demais. Só vai poder participar aqueles que estavam dentro, fiel, glorificando a Deus. Sempre falo, Jesus sempre está ensinando o povo, está por cada dia mais e mais pregando o arrependimento para o povo, falando, para que o povo não venha desfalecer da caminhada, desfalecer da fé. Mas o povo acha que é brincadeira, o povo acha que é tudo brincadeira, irmãos, mas não é, é pura realidade. Sempre quando eu falo, quando Deus avisa, eu lembro quando eu estava aqui numa sexta-feira, quando o pastor estava lá, estava no hospital, quando Deus, eu sentado aqui, com os olhos abertos, eu pude ver uma grande, imensa taça cheia de fogo sendo derramada.
E algo falou, é minha ira descendo sobre a terra. E logo depois já começou, vulcões se despertam, mas o povo não desperta, não vê que é Deus alertando o povo para que venha abrir os olhos, venha se converter o mais rápido possível. Muitas vezes, em vez de, glória a Deus, agradecer, muitos só murmuram. Em vez de agradecer por Deus estar falando, de agradecer a Deus por ter tirado nós da vida que vivia, muitas vezes os pais, em vez de estar, mudam, só murmuram contra aquilo que os filhos muitas vezes procurando a Deus. E isso é o que nós mais vemos ao nosso redor. Onde era para nós esperarmos, glória a Deus, ali vir junto com nós, para glorificar e viver conforme o nosso Deus pede, são os primeiros que vazam, não aceitam, fala que não precisa de tudo isso para servir a Deus. Mas nós sabemos que aquele que busca, aquele que lê a Bíblia, Deus fala, sem santidade não há como viver, sem renúncia não há como ver a minha face, não há como entrar na minha santidade. E quantas igrejas estão pregando heresias, dizendo, pode vir do jeito que está, pode continuar do jeito que está, que Deus aceita. Eu sinto muito em falar, Deus ele não aceita se não haver santidade. Se não morrer para o mundo, Deus não aceita. E naquele grande dia, aqueles que não pregaram a verdade, Deus vai requerer das nossas almas, vai pagar cada preço por não ter pagado a verdade, por não ter pregado a palavra que está escrita aqui, por não ter pregado aquilo que Deus mandou pregar, por ter querer ver o templo cheio, mas não o Espírito Santo. É melhor, irmãos, poder lá naquele grande dia você dizer, eis aqui uma alma que eu ganhei, mas ganhou, pregou a verdade, do que naquele grande dia ter uma grande filha, mas dizer, apartai-vos de mim que eu não vos reconheço. Prega a verdade, mesmo em momentos difíceis sobre a terra, porque nós sabemos que pregar a verdade tem um preço a pagar, é dores, é angústia na alma. Mas uma coisa eu sei, a presença do Espírito Santo nunca se afastará do altar que prega a verdade. E naquele grande dia haverá recompensa para os fiéis. Eu não sei o que Deus me leva a falar, mas Deus ele sabe. Naquele grande dia há recompensa para aqueles que vieram de pelejas. Persevera um pouco mais, nunca desista, como a palavra de Deus nos fala essa noite. Porque, assim como Deus fala neste versículo 10, porque aqueles na verdade por um pouco do tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça, né, irmãos? Porque depois nós agradecemos por tudo. Porque se não fosse por palavras reais, eu talvez não estaria aqui. Porque, irmãos, é isso que nos liberta, é isso que nos ensina a verdade, é a correção do nosso Pai. Eu sempre falo, assim como no Salmo de Davi fala, né? É como o óleo descendo sobre a barba, a correção de Deus. Então que Deus possa corrigir, né? Usar os seus etalaias para corrigir quantas vezes quiser. Porque a correção de Deus ela é maravilhosa, ela nos instrui a ver a face do nosso Deus, ela nos instrui a morar com Deus. E nós estamos aqui é para morar com Deus, não é para outra coisa. Nós estamos aqui lutando, porque nós alvejamos algo maior do que este mundo aqui embaixo. Nós alvejamos algo lá em cima que está preparado para as nossas vidas. Sei que é momento de tristeza, que às vezes a gente sente ver os irmãos, muitos irmãos esmorecendo na fé, muitos aqueles não estão dando valor que Deus tem colocado na mão. Saber que naquele grande dia Deus vai cobrar por tudo, Deus vai requerer por tudo aquilo que fizeram. E nós viemos cada dia, irmãos, fazer a vontade do nosso Pai e glorificar o nome do nosso Deus, como foi pregado ontem, né? Se não fosse por quantidade, não teria entrado somente 2 na terra prometida, né? Glória a Deus, entraram Senhor. 2 fiel e justo. É assim nos dias de hoje, no mundo de hoje.
só vai entrar os justos, os fiéis. Se for para entrar um, Deus vai entrar aquele que é fiel a Ele. E que nós venhamos à igreja ser fiel ao nosso Deus, irmãos. Coloque os vossos problemas na mão do nosso Pai, porque Deus Ele vai estar cuidando a cada momento. Seja problema na família, seja problema na saúde, põe na mão do nosso Pai. Aquele que coloca na mão do nosso Deus, Ele vai julgar a nossa causa, e nós vamos receber, glória a Deus, a vitória. Porque Deus Ele só tem vitórias para aqueles que, glória a Deus, que perseveram no caminho dele. Assim como Jó, né? Jó foi humilhado, Jó passou por tantas perseguições, perseverança, foi humilhado pelos seus amigos, dizendo que estava pecando contra Deus. Mas no grande final, Deus abençoou a vida dele, Deus retribuiu tudo em dobro na vida dele. Porque Deus Ele recompensa um fiel. E Deus aqui neste lugar, Ele vai recompensar a vida de muitos. Muitos, glória a Deus, estão achando que já é o fim. Muitos estão achando que em poucos dias vai fechar a porta. Mas não está achando que Deus lá de cima está trabalhando. E quando eles verem, eles vão ver, glória a Deus, a bonança de Deus neste lugar e na vida dos fiéis. Seja fiel, irmãos, a Deus. Sempre falo, seja fiel no pouco, no muito, mas sempre seja fiel. Não troque nada pelo amor de Deus. Sempre perseverando e lutando. Sei que é momento difícil, mas é momento de nós, glória a Deus, agarrar nas mãos do nosso Pai e jamais soltar. E pagar aquilo que Jesus pagou por nossas vidas, né? O preço que foi pago pela minha e pelas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje. Sempre falo em dias de hoje, muitos povos não acreditam. Fala que só é conversa. Mas, glória a Deus, felizes aqueles que acreditam, né? Sempre ouvi falando para o homem, lá ele veio conversar que ele era católico, mas eu falo, feliz é aquele que não viu, mas crê, irmão. E se você crê, você verá a face do nosso Deus. Sei que muitos não aceitam, mas é o nosso dever falar a verdade, né, irmãos? Falar a verdade para que o povo venha buscar a Deus, venha sair do aconchego que muitas vezes estão incomodados, não quer mais buscar a Deus, está vendo lá ser destruído, está vendo tudo sendo destruído, mas não abre os olhos espiritual para seguir a Deus. Que Deus venha, irmãos, recompensar as vossas vidas cada dia mais e mais, porque, glória a Deus, nós não sabemos o que tem preparado para nós, mas Deus sabe, e somente Deus pode nos desviar do mal. Então que nós venhamos, seja momentos bons, momentos ruins, mas nunca venhamos sair da presença do nosso Deus por nada. Assim como diz, fiz um voto com meu Deus e chegarei a Ele nem que for arrastando, mas não desistirei. Glória a Deus, Senhor. Sempre falo com meu Deus, pode estar somente eu lá, mas sempre vou te glorificar, vou te exaltar. Nunca vai faltar o meu glória a Deus para o meu Deus, porque Ele merece toda a minha glória a Deus, Senhor, aleluia. Eu reconheço o que Deus fez pela minha vida. Eu reconheço e sempre falo, pelo aquele mundo de engano que Satanás me colocou, eu jamais voltarei para lá. Perseverarei, e assim temos que ser, irmãos. Deixar a verdade cada dia entrar dentro da nossa vida e abrir mais o nosso coração para Deus, mudar cada dia as nossas vidas, porque nós dependemos do nosso Pai, porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. Nós devemos, nosso Deus, todos os conselhos que Deus dá para nós, ouvimos e colocar em prática a cada momento, para que nós venhamos dar fruto na presença do nosso Deus cada dia mais e mais. Ser a igreja que Deus escolheu, né? A igreja vitoriosa. Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha, irmãos, cada dia mais e mais abençoar as vossas vidas. E tudo aquilo que vos pediu, as vossas orações estão chegando ao trono de Deus. Falta só um pouquinho. E a recompensa de Deus já está vindo. Deus já está trabalhando a vosso favor. Cada palavra que fala, Deus está aguardando e colhendo. Só está esperando o momento, glória a Deus, para abençoar e mudar as vossas histórias. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar as vossas vidas, irmãos. Essas são as palavras que Deus tem colocado na minha alma essa noite para estar passando para a igreja. Que nós venhamos perseverar, irmãos. Não desista por nada. Passe por tudo glorificando a Deus. Porque nós temos muitos exemplos para nós buscar aqui na Bíblia de como passar por perseveranças
e adorar e glorificar o nosso Deus, né? Só ler a Bíblia e Glória a buscar, Deus, nós vamos Senhor. achar bastantes palavras que nos colocam ao caminho correto e nos dá ânimo para vencer as pelejas dos obstáculos, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos se coloquem de pé, estão fazendo glória a Deus.